Abra aí, querido, Gálatas capítulo 4, versículo de número 19. Assim diz a palavra de Deus: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, permita-me fazer uma breve oração. Pai, nós entramos em Tua presença, com humildade e simplicidade de coração. Aqui está a Tua igreja, uma parte dela, pois ela está espalhada pelo mundo todo. E nesse momento, em muitos lugares, também estão reunidos cultuando ao Teu nome. Pai, mas aqui estamos por Tua causa, por causa do Teu grande amor, da Tua graça, que nos alcançou e nos transformou Teus filhos e herdeiros com Cristo Jesus, de tudo aquilo que o Senhor conquistou. Nessa noite eu te peço, Pai, perdoa os meus erros, minhas falhas, minhas culpas, meus erros. Lava-me com Teu sangue. Toda palavra, todo pensamento, tudo que deixei de fazer, que possa ter entristecido Teu coração, me perdoa. Assim também como os pecados de toda a igreja que aqui está. Perdoa, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Teu Santo Espírito se mova nesse lugar, que a revelação da Tua palavra, ela venha do céu a cada um de nós, que o nosso coração se abra, se renda à Tua palavra e possamos compreender tudo o que o Senhor vai falar. Que toda contrariedade, seja física, seja espiritual, seja cancelada nesta hora. Coloca os Teus anjos aqui no altar e também ao redor deste templo, que eles estejam trabalhando a partir de agora, Senhor, mais uma vez, em prol da igreja, em prol das nossas vidas, para que o Teu reino e a Tua vontade, ó Senhor, se estabeleça, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você diga amém. O tema desta mensagem é dores de parto. Diga comigo, dores de parto. Esse é o tema da nossa mensagem. Então esse texto que acabamos de ler, ele faz parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que já haviam aceitado a Cristo e que habitavam na região da Galácia. Essa igreja, querido, assim como muitas igrejas que Paulo fundou, ela nasceu em uma das suas viagens missionárias. Paulo, depois que teve aquele encontro glorioso com Jesus Cristo na estrada de Damasco, que ele ali teve a revelação de quem era Cristo, da obra de Jesus, quando ele teve aquele comissionamento pelo próprio Senhor Jesus, Paulo então ele passa a ser um pregador do Evangelho. A preocupação central, a vida central, o coração de Paulo se movia somente por uma coisa: fazer a vontade do Senhor. Por onde Paulo ia, este era o desejo dele. Esta era a preocupação, a ocupação principal dele. Era cumprir com o desejo do coração do Pai. O Senhor Jesus havia dito para ele pregar as boas novas, para ele fazer discípulos por onde ele fosse. Assim como os demais apóstolos, o Senhor Jesus disse para eles: façam discípulos de todas as nações. Porém, os 12 apóstolos de Jesus, eles haviam se limitado somente a pregar dentro do povo hebreu, dentro do povo judeu, dentro de Jerusalém e seus arredores. Eles não queriam ir além, eles não queriam pregar para os gentios.
Então o Senhor comissiona esse homem por nome Paulo e envia ele a outros povos. Então Paulo, ele percorreu uma grande parte da sua região nos seus dias, pregando e cumprindo com a vontade do Senhor. Fruto da sua pregação nessa região da Galácia, seguida também pela manifestação do poder de Deus, porque além de pregar, além de anunciar a Cristo e esse crucificado, morto, sepultado, mas ressurreto ao terceiro dia, além de anunciar o senhorio de Cristo, o próprio Espírito Santo cooperava com Paulo. Quando Paulo pregava, além de ele pregar, além de ele trazer o ensino, o próprio Espírito Santo cooperava com ele, com sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Então a pregação de Paulo não era simplesmente baseada em palavras. O próprio Senhor Espírito Santo confirmava a pregação desse homem, e todos que ouviam o apóstolo Paulo também presenciavam o poder de Deus em operação. Fruto desta realidade, muitos por onde Paulo passava se convertiam ao senhorio de Jesus Cristo. Então ele ficava um tempo naquelas cidades, naquelas regiões, ele treinava algumas pessoas e deixava elas como responsáveis por aquela igreja, por aquele povo que havia aceitado a Cristo. Assim foi com Timóteo, assim foi com tantos outros, que a Bíblia não vai citar o nome de todos, mas muitos homens, muitas mulheres contribuíram para a manutenção, mas também para o avançar da igreja nesses territórios que Paulo pregou. E quando ele podia, ele voltava àqueles lugares onde ele havia fundado um trabalho, para ver como estava a igreja, para ver como estava a vida dos irmãos. Mas quando ele não podia, pois muitas vezes estava preso, ele escrevia cartas, e estas cartas então chegavam às igrejas, e eles deveriam ler diante de todos, para que todos recebessem aquele ensinamento. Porém, a igreja da Galácia, fruto, depois que Paulo se afasta um tempo, alguns falsos apóstolos se infiltraram dentro desta igreja. E eles começaram então a tentar levar aquele povo que havia aceitado a Cristo a viverem como judeus, a sair da graça e agora andarem mediante a lei. Esses falsos apóstolos que haviam se infiltrado dentro do povo da igreja da Galácia, queria que aquele povo voltasse a observar as leis, observar as festas, os costumes judaicos, sendo que o Senhor não queria mais que eles observassem aquelas coisas. Os gentios, eles não precisavam mais observar aquelas ordenanças, aquelas leis que Deus havia dado por meio de Moisés. Era por meio da graça, era por meio do sangue de Cristo que eles haviam sido salvos. Mas aqueles falsos apóstolos queriam que eles até mesmo passassem pela circuncisão. E Paulo então ele fica sabendo desta realidade. E ele escreve esta carta então para esses irmãos, dizendo para eles assim: ó insensatos Gálatas, quem o está enfeitiçando? Vocês estavam caminhando bem, vocês estavam andando bem. Eu anunciei Cristo para vocês, o que Ele fez, a sua obra, porque agora vocês estão novamente se colocando debaixo do jugo da lei. Então Paulo vai exortar aqueles irmãos. Mas é interessante, o texto que nós lemos, a forma como ele escreve o versículo 19 é muito interessante. E se nós muitas vezes apenas lermos, sem meditarmos, sem extrairmos as verdades que estão contidas, às vezes em um pequeno versículo, nós vamos nos desaperceber de informações preciosas. Por isso a Bíblia ela não pode ser simplesmente lida. Diga comigo, a Bíblia não pode
ser simplesmente lida como qualquer livro. Nós temos que meditar na Bíblia. E meditar é diferente de ler. Quando eu estou meditando em algo, eu estou tentando extrair aquilo que está escrito, a verdade que ali está escrita. Eu estou tentando extrair aquele momento, aquilo que está muitas vezes por trás da letra. Aleluia! E essa noite nós vamos meditar um pouquinho mais e extrair estas verdades que estão contidas em Gálatas 4,19. Olha só, é interessante a forma como ele escreveu esse versículo, as palavras que ele usou. Se nós não observarmos, nós não perceberemos esses detalhes. Por isso vamos nos debruçar, diga debruçar, neste versículo, Gálatas 4,19, e extrair esses ensinamentos. Paulo inicia o versículo 19 chamando aquele povo de meus filhos. Ele não se dirige àquele povo, àquela igreja como meus irmãos, como povo. Não. Ele chama aquele povo de meus filhos. Veja como Paulo considerava os irmãos da Galácia como filhos. Ele não olhava para eles como meras pessoas. Ele olhava para eles como filhos. Diga filhos. Ele não olhava para eles como apenas membros de igreja. Como você olha para o irmão que está perto de você? Como você olha? Olhe para alguém aí enquanto eu bebo água. Não vale ser a família, tem que ser outra pessoa. O que você vê? Quando você vê esse irmão que está perto de você, qual é o teu sentimento? Qual é a tua revelação? Quando você olha alguém, é o fulano, é o beltrano, é o irmão A, é o irmão B. Paulo não via assim. Paulo ele via como um filho. Como um filho. Havia um sentimento no coração de Paulo por aquelas pessoas. Paulo não estava olhando para eles como uma oportunidade de lucro ou um benefício próprio que ele poderia ter andando com aquelas pessoas. Ele não olhava para as pessoas olhando em cima delas um cifrão. Ele não olhava para elas e pensava assim: se eu me conectar com essas pessoas, eu serei promovido. Se eu me conectar com essas pessoas e andar com elas, eu vou avançar para tal posição, eu vou conquistar tal realidade. Não. Ele não olhava para elas com esse coração, com esse entendimento, com esse sentimento. Era algo muito além. Ele amava cada um deles. Pergunto para você, é fácil amar todo mundo? Não é. Se você me falar que é fácil amar todos, você vai estar mentindo para você mesmo. Não é fácil amar quem te persegue. Não é fácil amar quem fala mal de você. Não é fácil amar todos, não é. Mas é o desejo de Deus que nós venhamos nos amar uns aos outros. Esse é o segundo mandamento que o Senhor nos dá. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo amava os seus irmãos como a si mesmo. Para você chamar alguém de filho, você tem que ter um espírito de paternidade. Você tem que ter esse espírito sobre você. Senão você não consegue olhar para uma pessoa que não é seu filho, sanguíneo, físico, e chamar aquela pessoa de filho. Não são os filhos, ouça isso, não são os filhos que provêm as necessidades dos pais, e sim os pais que provêm as necessidades
dos filhos. Amém? Todo pai trabalha pelo filho, para que o filho cresça, para que o filho se dê bem, para que o filho alcance grandezas, conquiste, seja alguém na terra. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, você sabe dessa realidade. Todo pai, ele está trabalhando, ele está fazendo algo não somente para ele. Ele está fazendo algo pensando nos seus filhos, no amanhã dos seus filhos, em dar algo melhor para os filhos. Então Paulo era assim, irmãos. Ele estava dando tudo de si, para que aqueles irmãos permanecessem na presença do Senhor, para que eles andassem corretamente, para que eles não se desviassem do plano de Deus para eles, e não voltassem ao engano, mas permanecessem livres, permanecessem andando em novidade de vida, em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou para viver. E eles estavam sendo colocados de novo debaixo do jugo da lei. E Paulo chama filhos, filhos, como que Jesus nos chama, como que o Pai nos chama, Deus nos chama, como que Deus te chama? De filhos, de filhos. Então Paulo, assim como Cristo, carregava sobre os seus ombros o espírito da paternidade. Diga comigo, espírito da paternidade. Paulo recebeu esse espírito. Ele recebeu do próprio Senhor o espírito de paternidade. Por isso que ele conseguia olhar para a igreja e chamar eles de meus filhos, não de meus irmãos, meus amigos apenas, mas ele olhava para cada um como filhos. Ele olhava para cada um como filhos. Filhos dão trabalho. Teve uns irmãos que deram uma risada bem gostosa. Filhos dão trabalho, sim ou não? Sim, uns mais que os outros. Se você é bem abençoado, tem mais de um filho, você sabe. Se Deus te deu a graça de ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nas famílias mais antigas tinha até 11, 12, 13 filhos, aleluia. Não tinham televisão, né? Volta para cá. Mas nenhum filho é igual ao outro. E uns vão dar mais trabalho que outros. Mas o pai e a mãe, eles precisam e eles devem amar todos os filhos da mesma forma, sem distinção. Por mais que uns dê trabalho e outros dê menos trabalho, o amor do pai e o amor da mãe para com os filhos precisa ser igual. Então esta realidade, querido, de ter esse espírito de paternidade sobre si, não depende de você ter filhos físicos, é algo divino. Vou te fazer uma pergunta. Jesus Cristo tinha filhos físicos? Não. Ele não teve uma esposa, ele não se casou, ele não teve filhos físicos, mas ele chamava os seus irmãos muitas vezes de filhos, porque ele considerava aqueles que vinham a ele como filhos. Então o espírito de paternidade sobre a vida de um homem, de uma mulher de Deus, não depende se ele tem filhos físicos ou não. É algo que ele recebe do próprio Deus. Então Paulo, ele havia recebido. Paulo não tinha esposa, não tinha filhos, mas ele olhava para aqueles irmãos problemáticos e chamava eles de filhos. Ele se importava verdadeiramente com cada um deles. Aleluia! Você se importa com os teus irmãos? Você se importa com a tua família? Com a família a gente se importa, sim ou não? Mas e a família da fé? Você se importa? Como você vê as pessoas? Como está o teu coração com relação às pessoas?
Será que nós estamos olhando para as pessoas como Paulo olhava, como filhos, ou estamos olhando de qualquer maneira e tratando as pessoas de qualquer maneira? De tempos em tempos nós precisamos refletir como está o nosso coração e as nossas atitudes. Amém? Porque senão nós começamos a entrar numa rota de religiosidade. E a religiosidade, ela é desprovida de vida. Diga comigo, a religiosidade é desprovida de vida. A religiosidade não tem amor. Ela não ama. Ela não se preocupa. A religiosidade, ela só faz uma coisa: apontar os erros das pessoas e os defeitos. Mas aquele que ama, ele não aponta erro, ele não aponta defeito. Aquele que ama, ele quer abraçar, ele quer trazer para perto, ele quer dizer: vem, filho amado. Não foi assim que o pai fez com o filho pródigo, quando voltava para casa? Ou vai me dizer que o pai olhou para o filho e a primeira coisa que ele disse: filho, aonde está a parte da herança, a fortuna que você levou? Foi isso? Aonde você andava? Foi isso? Não. Quando ele viu o filho que estava perdido se achegar, ele já tratou rapidamente de mandar fazer uma festa, um banquete, para receber o filho que havia se perdido e agora estava retornando para a casa do pai. Ele amou, ele permaneceu amando, ele não olhou os defeitos, ele restaurou o filho. A posição de filho. Somente aqueles que são pais conseguem compreender as próximas palavras do apóstolo Paulo. Porque ele disse assim: filhos, meus filhos, vírgula. E aí nós vamos seguir no versículo 19. Ele vai dizer: novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Somente quem possui um espírito de paternidade sobre os seus ombros consegue compreender esta frase do apóstolo Paulo. Novamente, estou sentindo dores de parto por sua causa. A expressão que Paulo utiliza aqui, redobre a atenção, querido. A expressão que Paulo utiliza aqui é uma comparação com aquilo que ocorre com uma mulher que está prestes a dar à luz. Quantas mulheres aqui já deram à luz de parto normal? Levanta a mão bem alto. O que acontece antes de você dar à luz? As dores de parto. É fácil de... Eu sou homem, não sei, por isso que eu vou fazer essa pergunta. É fácil sentir as dores de parto, Marigley? Como é que é? Terrível. Parece que não vai suportar a sensação. E às vezes pode durar por horas e horas. 14, 15 horas. Estava junto com a esposa e viu. Então a mulher, para que ela possa dar à luz ao filho, esse período vai anteceder o nascimento, que são as dores de parto. Diga dores de parto. Então ele usa uma comparação de algo normal, de uma mulher que está grávida, está prestes a dar à luz e sente a dor de parto. Ele usa dessa figura de linguagem para dizer o que ele estava sentindo naquele momento pelos irmãos da igreja da Galácia. Amém? Ele estava sentindo novamente por eles dores de parto. Você vai entender aonde o Senhor quer chegar.
Então ela sente dores de parto. O organismo da mulher entra em preparação para dar à luz o filho. É um processo angustiante, desconfortável e estressante, e pode durar longas horas. Paulo declarou que novamente estava sofrendo dores de parto por eles, ou seja, ele já havia passado por esse processo antes. Por isso que ele utiliza a palavra novamente. Eu estou passando dores de parto. Se é novamente, é porque antes ele havia passado por esse processo de dores de parto. Para dar a luz a filhos. Amém? Diga comigo bem alto. Para que os filhos nasçam, é necessário passar por dores de parto. Quem já está entendendo aqui? Quantos querem passar por dores de parto aqui? Só 3. Mas se o Senhor encontrar 3 homens e mulheres valentes aqui, que vão dizer sim, uma grande geração vai nascer. Aleluia. Vamos lá. Então ele havia passado por esse processo anteriormente, para dar a luz aos filhos espirituais. Sem as dores de parto, não há como dar luz aos filhos. Amém? Eu vou ler de novo aqui, a minha língua quer me derrubar hoje. Sem as dores de parto, não há como dar luz a filhos. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Vamos lá. Mas o que significa estas dores de parto, espiritualmente falando? Aqui você vai entender algo. O que significa estas dores de parto espiritualmente falando? Porque Paulo não estava sentindo fisicamente, não era algo físico. Ele pega algo, uma palavra humana, de uma realidade que acontecia para a mulher dar à luz a um filho natural. Ele pega aquilo para trazer do modo espiritual, para gerar filhos espirituais para Deus. Amém? Então vamos entender um pouquinho esta noite o que significa estas dores de parto. Então, dores de parto é o conjunto de atitudes e sentimentos que estão presentes na vida de um pai ou de uma mãe espiritual. Amém? É o conjunto de atitudes e sentimentos que estão presentes na vida de um pai ou de uma mãe espiritual. Estão ali. A pessoa vai viver, ela vai ter atitude, ela vai sentir algumas realidades. Então, assim como um filho natural precisa ser gerado, redobre a atenção, os filhos espirituais também precisam ser gerados. Diga comigo, assim como um filho natural precisa ser gerado, um filho espiritual precisa ser gerado. Amém? É a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então é no ventre espiritual. Bota a mão aí no seu ventre. Bota aí, homem e mulher de Deus, bota aí. É aqui que nós temos algo chamado ventre espiritual. E você vai sair daqui esta noite grávido. Ai, 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 glória a Deus. Os homens já se antenaram. E você, mulher, vai sair grávida. Os homens vão sair grávidos. As mulheres vão sair grávidas. Espiritualmente falando. Amém? Você vai sair grávido daqui. Quantos filhos vai nascer aí eu não sei. Mas eu sei que é mais de um. E
Eu sei que é mais de um. Uns vão dar à luz a gêmeos, outros a trigêmeos, e assim por diante. O Eliezer estava me mostrando uma foto de uma ovelha que pariu 4 cordeiros. Forte, né? Tem gente aqui que vai dar 4 filhos. E outros vão dar muito mais. Diga amém. Então é no ventre espiritual de um pai e de uma mãe que são gerados os filhos. Agora vem a questão de como nós geramos os filhos espirituais. É um sentimento, é um mix de atitude e sentimentos. Por meio de oração. Diga oração. Clamor. Diga aí, clamor. Jejuns. Lágrimas. Intercessões. E desespero de alma. É assim que se gera filhos e filhas espirituais. Quantos querem sentir dores de parto? Pelos filhos espirituais. Você sabia que esse é o desejo de Deus para você? Para mim, para você, para todos nós. Depois que nós nos convertemos, aceitamos ao Cristo como Senhor e Salvador, já temos o nosso nome escrito no livro da vida. O próximo passo que Deus quer fazer de nós, Ele quer achar parceiros, cooperadores, filhos e filhas que vão dizer sim para Ele, amém? Sim para aquilo que Ele quer manifestar. Então o Senhor, Ele não faz nada sozinho, Ele quer uma parceria. Assim como o profeta Isaías, quando viu o Senhor, no capítulo 6 do profeta Isaías, o Isaías, ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos, mas o Senhor disse no final do capítulo 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós pregar estas boas novas? Qual foi a palavra de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Então Deus está procurando. Ele está procurando homens e mulheres que vão gerar os seus filhos. Pais e mães espirituais que darão à luz a uma multidão de filhos e filhas do Senhor. Pastor, não estou entendendo nada da sua mensagem. Não tem problema. Alguns vão entender. E esses alguns entendendo é o suficiente no dia de hoje. Amém? Porque aqui nós temos pessoas que recém estão chegando, outras que já estão caminhando mais avançados. Mas se o Senhor aqui esta noite encontrar ventres espirituais, querido, que vão gerar esses filhos, eu já saio daqui extremamente realizado no Senhor. Feliz em Deus com aquilo que Ele quer fazer e manifestar. Então um filho não nasce de qualquer maneira. Diga para alguém perto de você, um filho não nasce de qualquer maneira. Quantos querem dar filhos aí? Para o Senhor. Ele não nasce de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que eles são gerados. Leonardo, play no vídeo. Aumenta a tela. Dá o play e dá o volume aí. Uma vez, dá volume. Eu plantei uma igreja dentro de lugar vermelho. Vou falar assim. Bordel. Casas de prostituição. Bem vermelho. Eu plantei uma igreja lá, porque sempre nós ficamos na rua e estas meninas não querem sair deste lugar vermelho para chegar na outra igreja. E para muitas semanas eu disse, não problema, aqui é corona, não é? Moçambique é boleia, aqui é corona. Eu disse, não problema, carona. Vamos dar carona para vocês. E eles disseram, não, obrigada. Depois eu pensei, não, mas Deus, nós precisamos fazer algo diferente. E Ele disse, sim, faz uma igreja aqui. Eu disse,
Aqui, no lugar vermelho, bem vermelho. Deus, você consegue ver coisa que aconteceu aqui? Ele disse sim. Disse, ok. Qual tipo de igreja? Nós começamos a adorar. É no meio de semana. Para vocês que são pastores, que eu fugir agora. No meio de semana. Não foi no domingo, não. Foi quarta-feira. Aleluia. Sua igreja normal pode continuar. Aleluia. Nós temos esta igreja lá. Muitas semanas adoramos lá. E estas meninas com vestidos bem curtos. Ui, não dá para entrar noutra igreja normal. Porque você tem que fechar olhos também de um tempo de pregação. Nós temos igreja lá. Eles têm roupa muito assim, escândalo, não é? Como praia de Rio, quase. Para mim, fiquei... qual coisa aconteceu? Não quero ser religioso, mas... é diferente para mim, vou falar a verdade. Nós adoramos lá. Deus também tocou meu coração. Entrar no tempo de jejum, 40 dias. Eu conheço amigos. Lou Engle é bom amigo. Ele gosta de jejum. 40 dias, mais 40 dias. Come 2 dias, jejum 40. Eu não gosto de jejum, mas eu faço. Não vou falar, oh, aleluia, 40 dias sem comer, kumbaya, oh, não, eu vou. Mas para Jesus, vou fazer. Primeiro 5, 6 vezes que eu cheguei em Brasil, ninguém deu nenhuma comida para mim. E eu pensei, vocês não comem aqui. Eu disse, mas estes brasileiros, eles não dão comida. Você vai pregar 3 vezes por dia. Eles não vão dar nada. Eu voltei para Moçambique e disse, é muito bom. Eles cheios do Espírito Santo. Mas eles não comem, eles não dão nada de comer. Eu já 5, 6 vezes. Não, eles sempre dizem, você está no jejum? Eu disse, tá bom. Aleluia. Estou. Vocês gostam de jejum aqui em Brasil? Vou, sim. Aleluia. Depois, eu disse, Deus, eu quero voltar para o Brasil. Mas eu tenho que comer pelo menos uma vez quando chegar lá. Depois eu descobri que minha assistente, meu assistente escreveu uma e-mail para todas as igrejas que antes de pregação eu vou jejuar. E não convidar ela para comer, porque ela vai jejuar antes de pregação. Eu descobri depois de 5, 6 vezes. Tem que perdoar a ela. Diz, eu te amo, mas desculpa. Às vezes nós precisamos comer. Mas este tempo não é tempo de comer. Eu fiquei no meio de jejum de 40 dias. Aleluia. Glória a Deus. Para ti. Fica. Mas com sorriso. Estou feliz. Pus óleo na cabeça. Maquiagem um pouco. Depois, cheguei lá no lugar vermelho. Dia 21 de jejum. Todas mulheres e meninas
começa com 10 anos. Eles correram para mim e todos eles ajoelharam assim. E começaram a chorar e diz: nós precisamos sair daqui. Agora mesmo. Nós não podemos continuar. Aleluia! Jesus mudou corações deles em um dia. Aleluia! No mesmo dia, eu disse: mas quem pode ser pastor deles? Jesus, é milagre, eu confio em ti. E Deus falou muito, na voz muito claro: Luís. Eu disse: Deus, Luís é homem. Eu confio em ti, mas é homem. Tem circunstâncias que mulher é melhor. Esta é boa circunstância. Escolheram mulher. Ele diz: Luís, tá bom. Vou falar com ele. Coisas que você não pode imaginar. Eu vi onde está Luís. Porque ele vem comigo às vezes. Bem puro. Quando ele ficou 14, 15, 16... 17 anos, ele ficava na rua. E um dia amigos dele arrumaram caixa e pôr gasolina dentro da casa dele. E queimou esta casa. E ele tem grandes, cicatrizes, obrigado. Ele tem muitas cicatrizes. E ele não consegue ler. Eu falei com Deus. Ele não consegue ler. Ele não tem nenhuma escola. Não consegue ler. Até em nossa escola, colégio bíblico, é mais simples em todo o mundo. Ele não vai passar. Deus não tem problema. Ele quer usar Luís. Luís consegue perdoar todos. Luís consegue perdoar pessoas que tentaram queimar a ele. Tentaram matar a ele. Deus tem planos para ti que você não pode imaginar. E Luís tem chamada muito grande. E eu consigo ver Luís com olhos humanos. E Deus tem olhos de pai. E Deus diz: eu tenho um homem perfeito para este trabalho. É Luís. Luís é perfeito. Eu disse: onde está ele? Depois eu consigo ver Luís está ajoelhado lá. Na terra. Mesmo na terra, com lágrimas. Porque ele viu a mesma coisa que eu consigo ver. Ele viu. Desculpa, português errado, mas eu vou tentar. Depois, Luís ficou assim, com lágrimas. E eu disse: Luís, eu penso que você vai ser pastor destas mulheres, junto com mulher. Eu disse: junto com mulher. Deus não falou, mas eu tenho sabedoria. Junto com mulher. Ele diz: Deus pode me usar. Deus pode me usar. E ele chorou. E ele foi melhor pastor. Pastor bem puro. E mulher que nós escolhemos consegue ler e ler a Bíblia para ele. E ele pregou, evangelizou até mais ou menos 8 anos. Depois ele morreu com SIDA, que ele encontrou quando... Aleluia. Pode acender a luz para nós. Quantos conseguiram entender esse testemunho? Quem entendeu, levante a mão. Ela recebeu um direcionamento de Deus para pregar dentro de um prostíbulo. E ela perguntou: Deus, mas lá
na casa vermelha, como ela fala, né? Lá dentro. E o Senhor disse sim. Então eles começaram a reunir, fazer um culto de adoração a Deus lá dentro de uma casa de prostituição. Passou semanas e semanas e semanas e aquelas moças não mudavam, não tinham uma atitude de mudança, não queriam saber de Jesus, porque elas estavam ainda aprisionadas pelo príncipe desse mundo, estavam cegas para o Evangelho, não queriam saber de Cristo. Mas o Senhor, Ele precisava de um pai, de uma mãe espiritual para que aqueles filhos nascessem. E o Senhor disse para ela: jejue por elas 40 dias. Você viu ela contar? Ela disse que não foi fácil, mas por obediência ela jejuou 40 dias por elas. E no 21º dia, ao entrar dentro daquele local, todas elas nasceram de novo, aceitaram a Cristo, saíram daquela posição, daquela prisão que elas estavam, porque o Senhor encontrou na vida desta mulher um espírito de paternidade, um ventre que iria gerar esses filhos para o Senhor. Você sabe por que muitas pessoas não se convertem hoje? Não é por falta de pregação, irmão. Nós vivemos no período onde mais pregações existem. Você pega um celular e você tem acesso a YouTube e a tantas outras plataformas, e homens e mulheres de Deus, eles estão pregando ali. Igrejas se abrem todos os dias. Mas aí eu te pergunto, quantos verdadeiramente nascem de novo? Por que nós não estamos conseguindo muitas vezes ganhar pessoas para Cristo? Não estou dizendo trazê-las por um momento para dentro da igreja. Não. Estou dizendo ver uma conversão genuína na vida de pessoas. Porque muitas vezes nós não estamos deixando o Senhor gestar filhos dentro de nós. Muitas vezes nós estamos preocupados somente conosco, com a nossa realidade, com as nossas coisas, com aquilo que nos cabe e nos favorece. Paulo, ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu a missão. Ele entendeu o propósito. E se nós sairmos daqui esta noite entendendo o nosso propósito, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, nós vamos dar muitos filhos para o Senhor. Filhos irão nascer, porque nós entendemos que o Senhor, Ele está à procura de pais e mães espirituais, mas há um preço a ser pago. Há um preço para você ser um pai. Há um preço para você ser uma mãe. Você não vai conseguir dar à luz sem passar pelas dores de parto. Sacode o irmão do teu lado aí e diga: ainda quer gerar? Quer gerar para o Senhor? Terá as dores de parto. Sabe, querido, talvez você entrou aqui esperando ouvir outra mensagem. Você não compreendeu. Mas eu sei que há pessoas que compreenderam aqui esta noite o que Deus está falando. E quando nós estamos alinhados com o céu, nós entendemos o que o céu quer realizar na terra. Nós entendemos o que o Senhor quer realizar. Este sempre foi o desejo do coração do Senhor, que filhos venham nascer. Sempre foi e sempre será o desejo. Não precisa ser profeta para saber dessa realidade. Eu tenho visto nesses últimos dias, estou falando aqui de 2 meses para cá, Deus trabalhando nessa questão. O próprio Deus
trabalhando nesta área, despertando filhos e filhas, deles chegarem até mim e dizer: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas no congresso aconteceu isso, no culto tal aconteceu isso. Eu sentia dores, cólicas, como se eu estivesse tendo filhos, dando luz a filhos. Quem está fazendo isso? Adolescentes estão tendo essa realidade. Pessoas de idade, todas as idades, estão recebendo essa visitação de Deus. E muitas vezes não estão entendendo o porquê. Mas essa noite o Senhor, Ele trouxe a resposta. Você foi escolhido, escolhida, para ser um pai, para ser uma mãe espiritual, para dar filhos para o Senhor. Todos nós podemos emprestar a nossa vida para o Senhor. Todos nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, gesta em mim os teus filhos. Mas vai te custar tudo. Amém? Vai te custar tudo. Um chamado de Deus te custa tudo. Não é brinquedo. É tremendo, é maravilhoso. Mas vai te custar tudo. Muitas vezes você vai ter que morrer para as suas vontades, para poder executar a vontade do Pai. Mas vale a pena. Vale a pena você obedecer e ter a alegria, como esta mulher teve, de ver mulheres que estavam aprisionadas numa casa de prostituição, crianças de 10 anos, sendo vendidas em Moçambique, se convertendo ao senhorio de Cristo e saindo daquelas realidades. Quer ver a tua família aos pés de Jesus? Quer ver a tua família sendo salva? Quer ver uma geração sendo salva? Quer ver jovens que hoje estão na droga, estão no álcool, estão na prostituição? Quer ver essa geração rendida aos pés do Senhor? Quantos querem ver se levante? Vá se colocando de pé. Vem para cá o ministério de louvor. Quantos querem? Você quer ver? Mas quantos querem fazer parte? Não apenas ver, mas fazer parte. E dizer para o Senhor: eis-me aqui, eu quero ser o teu ventre. Eu quero ser um gerador de filhos e filhas. Eu quero dar à luz filhos espirituais. Quantos querem? Clamor, jejum, lágrimas, desespero. Paulo sentiu dores de parto por os seus filhos mais de uma vez. Talvez muitos de vocês esta noite, ouça o que eu vou dizer, serão visitados pelo Senhor de uma forma muito poderosa. E você vai sentir no seu ventre como se fosse dores de parto, como um sinal profético da parte de Deus. Nós vamos orar por isso. Talvez outras pessoas ainda não estejam prontas, não estejam preparadas para essa realidade. Mas eu sei que muitas aqui já estão preparadas para dar a luz para o Senhor. Aleluia. Quantos querem ver Rosário do Sul sendo alcançada pelo Evangelho? Quantos querem ver aqueles jovens que muitas vezes se reúnem lá na praça? Baixa um pouquinho o som desse aqui, o retorno. Se reúnem na praça e ficam até altas horas da madrugada, enchendo a cara, brigando, fazendo coisas terríveis, dando dor de cabeça para a sociedade, para os pais muitas vezes. Quantos querem ver essas pessoas nascendo de novo e sendo uma bênção nas mãos de Deus?
Você quer ver isso, irmão? Apaga as luzes do templo. Apaga, meu pastor. Fecha teus olhos. Nós vamos adorar e orar aqui. É o Senhor que nos marca. É o Senhor que faz. Foi o Senhor que deu a Paulo esse espírito de paternidade. É Ele que nos marca, irmãos. Muitos não compreenderam a atitude daquela mulher que entrou quando Jesus estava na casa de certo homem. E ela veio e quebrou o vaso de alabastro e derramou um perfume, um unguento muito caro sobre Cristo. Muitos não compreenderam a atitude dela. Os próprios discípulos de Jesus que ali estavam não compreenderam e ainda falaram: por que não vendeu? Esse perfume é valioso demais, por que não vendeu e deu aos pobres? Mas o Senhor disse: ela está me preparando para o meu sepultamento. Os pobres vocês terão todos os dias, mas ela está preparando o meu corpo para o tempo do sepulcro. Aquela mulher estava alinhada com o céu. Ela estava alinhada com o céu. Ela estava vendo o que os próprios discípulos naquele momento não estavam vendo. Aqueles que andam alinhados com o céu, eles andam muitas vezes diferentes. Eles fazem coisas que os outros não compreendem muitas vezes, e são até mesmo criticados por aquilo que muitas vezes eles fazem. Para que isso? É fanatismo. Para que isso? Mas eles estão alinhados. Eles estão vendo o que o Pai está fazendo. Eles estão alinhados com o tempo do céu. Pai, nos alinha, Senhor. Nos alinha com a Tua vontade para esse tempo, para a nossa geração. Mandagasurabagastore candalaia sou. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tem feito em mim, mas meu coração tem chorado hoje. O meu coração tem clamado por Ti. Adore o Senhor. Ser tocado por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por Tua face é o meu anseio, é o
trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Pai, nos perdoa. Perdoa, Senhor, a igreja. Perdoa cada um de nós, Pai. Nós temos nos tornado insensíveis à Tua voz. Insensíveis, Pai, às realidades. Insensíveis muitas vezes aos Teus comandos. Nos tornamos egoístas, Pai. Nos tornamos egoístas, Pai. Insensíveis à Tua voz. Insensíveis, Pai. Pensando muitas vezes somente em nós. Paramos de chorar, paramos de clamar. Decaia, surra, mandecaia, sol. Paramos de falar do Teu amor. E a andeleia, sol, e a camanaia, sei. Ah, Pai, nos perdoa. Coração tem clamado. Paramos de buscar a Tua face. Por Ti. Só Te buscamos muitas vezes por aquilo que nos convém. Dagaço, ramandei, alaia, sou. Por Tua glória. Enquanto muitos estão perecendo. Meu desejo. Enquanto muitos precisam nascer de novo. Dai, Jei, Comanaia, Sol. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a voltar à essência, Pai. É o meu Nagaranda, Storra, Managai. ser tocado. Nos ajuda a voltar à essência, Pai. Tua glória é o meu desejo. Queremos sentir novamente as dores de parto. Ser dado. Queremos sentir novamente estas dores de parto, Senhor. É o meu anseio. Como Paulo estava sentindo É o meu maior. pelos seus irmãos. Queremos voltar a chorar. Queremos voltar a chorar, Senhor, pelas almas perdidas. Aonde está você? É que eu não sei. Aonde está você que chorava, que clamava, que gemia? Tem feito em mim, mas meu coração tem. Mas hoje tantas coisas têm ocupado o seu coração. Andaria baganda história. Ah, Senhor, Meu nos perdoa. coração tem clamado. Nos perdoa. E andela banda gasuri bagaia cheia. Nos ajuda a cumprir o propósito da igreja. Dagasu ramandei labaia sol recandalai. Começa a gerar nesta noite, ó Pai, no nosso meio, ventres espirituais de pais e mães. Gera em nosso meio dores de parto novamente, para que filhos venham nascer.
Narabai cantore mande que a sei. Eu não trouxe nada pra mesa. Toca os pais. Nada pra mesa. Toca os pais nesta noite. Uma sede. Toca só o Senhor. Pode trazer esse espírito de paternidade sobre o coração da noiva. Eu não trouxe nada. Não é o homem. Não é o homem, Pai, que tem esse poder de gerar dentro de nós essa fome, esse desespero. Eu não trouxe nada pra mesa. Mas é o Senhor. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Gera, Senhor. Eu não trouxe nada pra mesa. O Senhor, Ele vai gerar no seu coração aqui esta noite. Siga adorando. O Espírito de Deus está trabalhando. Pessoas essa noite aqui serão marcadas pelo Senhor. Serão marcadas de calandas toramandeco. Riamandecante lesturi. Andai a história mandecante aste. Não será apenas uma emoção, não. Você será marcado, marcada por Ele. Uma geração virá por meio da sua vida. Filhos e filhas virão por meio da sua vida. Pessoas vão conhecer a Cristo por meio da sua vida. Vão nascer de novo. Essa noite o Senhor vai arrancar toda a frieza, toda a esterilidade do seu ventre. O seu ventre vai gerar de novo. Narabaga subiandei ramandeco. Esconda-me em ti. Você vai gerar de novo filhos para o Senhor. Eu vejo a mão do Senhor entrando em ventres essa noite, mexendo. Emanar a sorre calabaia sei. Como eu amo seu nome. O Senhor está mexendo aí. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Ele está mexendo dentro de você. Seu nome. Arabaga estore camaneia sei. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Ele está mexendo no seu ventre espiritual. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Ventres espirituais, Pai. Como eu amo seu Ventres nome. espirituais, Senhor. Tens um nome mais lindo. Pais e mães espirituais, Como Senhor. eu amo seu nome. Que vão carregar os teus filhos. Que vão carregar o teu avivamento, Senhor. De calabaço, rabagaia, cheio. Como eu amo seu nome. Todos aqueles que estão sentindo dores e parto, venham para frente do altar. Se você está sentindo o toque do Espírito, você está sentindo dores de parto, Deus te pegou, Deus falou com você essa noite. Sai do teu banco, vem para frente. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Não venha por uma emoção, por um convite. Decalamando, recalaia sei. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Se você foi tocado pelo Espírito Como eu amo Santo, seu nome.
Tens o nome mais lindo que eu conheço. Somente se você foi tocado pelo Espírito Santo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Da surabagande coramandekei. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu Kamanda nome. surabagaia cheia. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Calamando rebacastoro. Siga adorando, siga adorando. Siga adorando, siga adorando. Choramande calabancho rostenia de conte rimaste. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Permita eles ouvirem a voz, Senhor, do choro. Batendo a A voz do choro dos perdidos, Pai. Permita eles ouvirem o desespero. Permita eles ouvirem, Senhor, o desespero daqueles que não têm o Senhor. Batendo a porta. Aramande, sarande, cola, mando, rabaia, sou. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Permita, Senhor. Do lado de dentro eu abro a porta. Em nome de Jesus, um tempo novo sobre o ventre. Ei, cala suriande. Coloque a sua mão no ventre dele. Ria canda sou ramande cola maia storiande stei. Esconda-me em ti. Aramacaço rabaia que estou. Nas asas do seu amor. Filhos e filhas vão nascer. Esconda-me Calaia sou. em ti. Estão sendo gerados. Estão sendo colocados. Oh, e a cada rea se amando ricalai. Como eu amo seu nome. Yaga surramande que. Como eu amo seu nome. Alabande arremanaga sol. Em o nome de Jesus. Cada um desses ventres venham gerar, venham dar a luz, ó Pai. Da gante oriega sou cadalabaia cheio. Do carpinteiro batendo a porta. Cada um desses ventres, Pai, sejam frutíferos. Emandai a surra bagachei. Ai, como mostúria. Venham gerar. Em nome de Jesus Cristo. Que esse ventre gere, Senhor, filhos e filhas. E calamanda soria mandecai. Do lado de dentro eu abro a porta. Em o nome de Jesus. Eu abro a porta. Cada um deles venham gerar, Senhor, filhos e filhas do Senhor. De calamachore calabagai. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluias. Coloque a mão no seu ventre. Coloque a mão no seu ventre espiritual.
Todos que podem, diga assim: Pai, eis aqui minha vida, o meu ventre espiritual. Coloca filhos, muitos filhos. Eu quero gerá-los e dar à luz a muitos filhos que vão conhecer-te e aceitar-te, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas vidas. Pessoas que hoje estão aprisionadas serão libertas por meio da minha vida, desta gestação que eu vou carregar para o Senhor. Obrigado, me capacita em o nome de Jesus Cristo. Aleluias. Às vezes você não entendeu muito o que aconteceu aqui, mas o Senhor, Ele está separando filhos e filhas para gestar filhos para Ele. Amém? Para que venham conhecer ao Senhor. Essa é uma mensagem profética, não é uma mensagem de salvação, não, é uma palavra de despertamento para aqueles que já são cristãos. Amém? Não é uma mensagem para novos convertidos, é uma mensagem para aqueles que andam já com o Senhor em aliança, que compreenderam a realidade daquelas pessoas que partem dessa terra sem Cristo, sem aceitar a Cristo, o destino delas. Paulo, ele chorava para que muitos filhos fossem gerados por meio da sua vida. Ele sabia a triste realidade daquelas pessoas se elas partissem sem Jesus. Então ele se dedicou a vida dele inteira a pregar o amor de Cristo. Suportou pedradas, cadeias, naufrágios, fomes, frios. Suportou perigos, até mesmo passar pela morte muitas vezes, para que o Evangelho fosse pregado, para que filhos nascessem de novo. Acenda a luz para nós. O Ramandei Kalayastou. O pastor teve uma visão. Ele via no ventre de alguns irmãos como se fosse um mapa sendo colocado. Amém? Amém? Isto simboliza um território. Simboliza um território que Deus está colocando para você gerar para Ele. Aleluia. Tu ramandei, alastou, que andei. Te prepare para chorar. Diga para o irmão do seu lado: compre um lenço. Compre um lenço. Você vai chorar, você vai jejuar, você vai clamar, vai se trancar muitas vezes no quarto. As pessoas não vão entender, mas você sabe, você está carregando algo, você está gerando algo para Deus. Aleluias. Queridos, eu quero dar oportunidade de, antes de encerrar, se você quer ministrar na casa de Deus, os teus recursos, seja o teu dízimo, seja a tua oferta, faça isso agora, amém? Como o tempo já se foi, eu não vou ministrar longamente. Faça isso, você que quer trazer, quer ministrar, com alegria no seu coração, e após estaremos finalizando o culto com uma oração. Você não ganha uma pessoa para Jesus de qualquer maneira. Não. Há uma guerra, há uma luta para que ela nasça de novo, para que ela conheça a Cristo. Essa luta são as dores de parto. Amém? Amém, querido? Quer ver ainda o teu familiar servindo a Cristo? Quer ver o teu vizinho se convertendo? É dores de parto, irmão. Não tem outra forma. Ele não vai vir
ele não nasce de qualquer maneira. É necessário um clamor, é necessário uma atitude. Eu não poderia aqui pregar, trazer essa mensagem e despedir você sem um propósito. Diga propósito. Nós como igreja vamos iniciar um jejum. Diga jejum. Diga jejum. Quem gosta de jejuar? Ninguém. Você não viu a missionária aqui? Ai, Senhor, jejum 40 dias, aleluia. Eu não vou te pedir 40, vou te pedir 80. Não, vai ser light. Todos conseguem. Iniciando amanhã, dia 17 de julho, até o dia 15 de agosto, serão 30 dias de jejum. Nós vamos tirar uma refeição, você que pode, uma refeição do seu dia. Seja o café da manhã, seja o almoço, seja o café da tarde ou seja a janta. Amém? Você vai escolher uma. Se você assim entendeu a mensagem, você quer entrar e ver as pessoas sendo alcançadas e sendo salvas, você vai entrar nesse propósito. Se você não quer ver as pessoas sendo salvas, siga a sua vida da maneira que você vive, enfim. Mas depois você vai responder diante de Deus, porque você ouviu a voz de Deus aqui essa noite. Aleluia! Pastor, está me colocando na parede. Quase isso. Mas a opção é a escolha é sua e minha. Então, do dia 17 ao dia 15 de agosto, 30 dias de jejum para um propósito: para que filhos nasçam de novo, pessoas se salvem, conheçam a Cristo. Quantos querem ver a igreja cheia de almas aqui? Ih, só 2 querem. Quantos querem dar trabalho para o pastor? Para os pastores, né? Comprar mais cadeiras, ampliar o templo, alugar a parte de baixo. Diga amém. Você sabia que nós queremos alugar a parte de baixo? Quem sabia? Deixa eu aqui comunicar a você. Nós estamos pretendendo alugar a parte de baixo da igreja, do imóvel, tá? Para quê? Por alguns projetos. Primeiro, ampliar as escolinhas. Hoje as nossas escolinhas estão ficando pequenas. Amém? Então nós queremos dar um espaço melhor para os nossos filhos e as crianças que virão. Nós queremos oportunizar um espaço kids de excelência para os nossos filhos e os filhos dos irmãos que virão. Segunda coisa, nós queremos também ali aplicar um projeto social, colocar ali roupas que serão doadas, lavadas, colocadas em cabides bem organizadas, um projeto social de roupas, calçados para as pessoas que não têm, que têm dificuldade. Também, uma vez por semana, tentar fazer um almoço solidário. O que é um almoço solidário? As pessoas carentes que não têm onde comer, a gente fazer uma vez por semana esse tipo de ação social. Então, na parte de baixo, se nós conseguirmos alugar, nós vamos ter, querido, esse espaço para fazer esse tipo de projeto, de atender melhor as nossas crianças, de fazer esse projeto de roupa, de calçado. Sexta-feira de noite, se eu não me engano, sexta-feira de noite, eu estava aqui na igreja, os irmãos estavam organizando o templo, né, para um evento que teria, e a minha esposa disse assim: amor, tem um senhor lá na porta da igreja. E eu fui lá atender, e era um senhor de rua, um homem de rua, né, do nordeste do país, e esses que vão transitando, né, de local em local. Aí estava com 2 sacolas de roupa, não estava alcoolizado, conversou comigo bem, bem afeiçoado até o homem. E eu pensando assim, né, nos mistérios de Deus, muitas vezes Deus manda até anjos para nos testar. Você sabia disso? E eu olhando para aquele homem, ele disse assim: quem sabe não é um anjo de Deus aí, hein? Na aparência de um mendigo, né? E aquele homem conversando comigo, e ele disse assim: ele fez assim com um sapato bem novo, mas havia descolado a cola
com o tempo, né, perdeu o efeito e descolou. E ele assim, você não teria um sapato para me dar aí? Eu disse, que número é o teu sapato? E ele, 39,40. E disse, meu Deus, aqui dentro da igreja eu não tenho nem um sapato masculino para dar. Se eu tivesse, aquele homem já poderia sair com um sapato calçado no pé, porque ele estava andando e o solado fazia fleck. Eu disse, se você vir aqui amanhã, 8:30 da manhã, eu te dou um sapato. Porque daí eu ia pegar um dos meus lá em casa, era o mesmo número, e ia abençoar ele. Aí ele assim, olha pastor, eu não te prometo que eu vou vir 8:30, porque eu sou desses que eu estou num lugar hoje, um lugar amanhã e tal e tal. Aí ele assim, você me consegue então uma sacola grande? E eu disse, claro, consigo. Fui lá, peguei uma sacola grande para ele. Aí preparei uns alimentos para ele levar. Nós temos ali cestas básicas, né? Peguei uma cesta básica e levei para ele assim. E ele me olhou assim, pá, não vou poder aceitar. Eu não tenho onde fazer essa comida. Não vou aceitar. Não vou tirar dos outros. Guarda aí, pastor. Ele disse, tá bom. Mas eu não queria despedir ele de mãos vazias. Daí fui lá, peguei um lanche que nós tínhamos, peguei uma garrafa de refrigerante, uma pet de refrigerante, e levei para ele pensando, tá, vai levar o refri, né? Vai tomar. Aí ele me olhou assim, esse lanche eu quero, mas o refri não. Aí eu olhei para ele, por que você não quer? Não, o refri faz mal, não sei o que, não sei o que. Ele disse, tá bom, guardei o refri. Trouxe de volta para dentro. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu já tivesse o projeto montado, eu ia poder descer, ia poder levar ele lá e dizer assim, escolhe uma roupa para ti, escolhe o calçado que você precisa e vai, sabe? Então eu fiquei refletindo ainda mais com as coisas que Deus já tem colocado no meu coração, amém? Mas para a gente poder alugar a parte de baixo tem um custo, diga custo. Há um valor. Então, os sonhos de Deus para que eles... Esse óculos, o que é, pastor? Os sonhos de Deus, querido, para que eles aconteçam, para que eles nasçam, muitas vezes eles vão necessitar do apoio da igreja. Eles não acontecem sozinhos. Por isso que eu estou compartilhando com você. Amém? Hoje eles querem 3.000 a parte de baixo. Nós não temos condições hoje como igreja de locar a parte de baixo. Mas eu estou orando e estou pedindo para Deus confirmações, porque eu nunca faço nada pela emoção. Eu sempre procuro me mover pela fé, mas também por aquilo que Deus ele vem falando. Amém? E eu disse para Deus, Pai, se em 3 meses entrar o valor X, que nós vamos poder honrar o compromisso, eu vou chegar na imobiliária e vou fazer uma proposta para eles. Hoje nós pagamos R$3.700 de aluguel aqui, fora as outras despesas. Então mais 3.000 se torna pesado. Mas eu vou chegar para eles, não sei se eles vão aceitar, mas se for por Deus eles aceitam. Eu vou chegar para eles e vou dizer assim, olha, eu posso firmar um compromisso com vocês de pagar R$5.000. É um valor expressivo. Mas eu acredito que nós conseguimos pagar como igreja e trazer à existência esses projetos. Amém? Queridos, nós vamos entrar em um propósito de jejum por salvação de almas. As escolinhas já tão pequenas vão ficar mais pequenas ainda, porque nós vamos entrar nesse projeto. O Senhor ele está gerando ventres espirituais, os filhos virão, e nós temos que pensar em tudo, na ampliação das coisas. Amém? Então, se você não é fiel, seja fiel. Seja fiel, contribua com a casa de Deus. Sabe, quando se fala em finança, não feche o teu coração, sonhe junto. Sonhe com os projetos, sonhe com aquilo que Deus quer fazer. Amém? Eu preciso compartilhar isso com você.
Eu não posso guardar só para mim os sonhos, eu preciso compartilhar. Você tem que sonhar junto, você tem que orar junto, você tem que sonhar junto e viver estas realidades. Aleluia. Bote a mão no seu coração. É tempo, querido, de nós viver algo diferente da parte de Deus. Projetos, sonhos, realizações. Muitas coisas preciosas o Pai vai fazer. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa semana. Esse projeto que aqui colocamos diante de Ti. Senhor, nos dá graça, nos dá recursos, nos dá estratégias. Nós queremos avançar, queremos crescer, mas queremos ver muitas vidas sendo alcançadas, sendo salvas e inseridas no Teu reino. Remove de nós todo egoísmo, remove tudo de nós aquilo que nos afasta de Ti, Pai. E implanta em nosso coração os Teus sonhos, os Teus propósitos. Desperta na vida dos meus irmãos